forte, as águas não podem afogar. Vento sobra forte, em suas mãos vou segurar. Hoje você está sendo convidado para se aproximar de Jesus. Hoje Jesus te convida para se achegar a Ele. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Hoje eu quero buscar Jesus com todo o meu coração, com toda a minha vida. E eu convido você para fazer isso junto comigo. Eu convido você hoje para nós unirmos a nossa fé. Eu convido você hoje para você pegar aquilo que você crê e colocar nas mãos de Jesus. Ele pode fazer aquilo que ninguém jamais fez. Ele pode tocar, Ele pode curar, Ele pode te salvar, Ele pode enxugar suas lágrimas, Ele pode te trazer alegria. E o mais importante de tudo isso é que Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Senhor Deus, fecha os teus olhos, vamos estar orando agora. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença agora e já queremos declarar para o Senhor que nós somos imensamente gratos por ter a oportunidade de estar junto contigo, sentir tua presença, ser cuidado pelo Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos em especial te pedir que nós não conheçamos a história do Roger, mas que a gente conheça a tua forma de agir, que nós conheçamos nesta noite, Senhor Deus, o teu amor por nós, o teu cuidado por nós, que o Roger seja um instrumento para revelar a nós como teu povo a forma de agir do Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais cheios de esperança, fé, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que ama, que cuida, que protege, que restaura, que constrói histórias de novo. Em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor Deus, entregar a vida do Roger nas tuas mãos. Usa-o poderosamente para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala aos corações, exalta o teu santo nome e que Jesus seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz do Senhor, amigos. Prazer muito grande estar aqui com vocês, adorando esse mesmo Deus que vocês vieram adorar nessa noite. Tive uma noite assim, um dia meio corrido, porque eu estava lá em Carlópolis, divisa com o estado de São Paulo. Eu fui para lá a família para descansar um pouquinho, e eu saí de lá 2 horas, foram 2 horas de viagem, eu cheguei 4 horas, tomei um banho rápido, e o Alvo já me pegou e eu vim para cá. E aconteceu um episódio antes de nós sairmos, meu menino mais novo, fazendo uma manobra com um jet no lago, acertou a traseira do jet nas costas do meu menino mais velho, fez um risco, e eu tive que deixar a esposa lá no pronto-socorro, só para dar uma olhadinha se não tinha acontecido mais nada grave, né? Mas eu creio que não aconteceu nada não. Deus livrou, me trouxe em paz, nos trouxe em paz. Confesso para os amigos, irmãos, que eu já senti a presença de Deus ao adorarmos a Deus com esses louvores, com essas apresentações, né? E é tão bom servir a Deus. Nesse lugar onde nós estávamos ontem à noite, um grupo de empresários se reuniram, né, em um dos chalés desse lugar, e tinha uma pessoa, um senhor empresário de Curitiba, que era ateu, e felizmente eu tive a oportunidade de compartilhar a minha história com aquele grupo de empresários, e principalmente com esse ateu.
No começo ele estava meio assim, rebelde, né? E eu não discuti com ele, eu simplesmente passei a minha experiência com Deus. E ele eu lembro que ele me fez 2 perguntas, mas a segunda pergunta foi a que eu creio que marcou a vida dele. Ele falou para mim assim: se Deus é tão bom, esse Jesus que você serve, por que ele permitiu que você passasse por essa tragédia? E eu estava com a resposta na ponta da língua. Eu falei: ele permitiu que eu passasse essa tragédia para trazendo essa história para você hoje. E uma pessoa assim tão arrogante, ontem quando nós fomos nos apresentados, hoje de manhã ao despedir daquele senhor, eu vi ali um brilho nos olhos dele, e ele me incentivou: olha, continue fazendo esse trabalho que você tem feito, tem fazendo, né? Então assim, eu tenho certeza que Deus me levou naquele lugar para que eu pudesse passar essa mensagem do amor de Deus para a vida daquele homem, e para os outros também que ainda não têm o temor de Deus, né? Não conhecem a palavra. Sou de Londrina, nasci em Londrina, tenho 45 anos, meu filho é o Vinícius, ele me acompanha, ele tem 15 anos, eu tenho o Vitor com 17, então quando vi os 2 filhos ali do pastor, né, já para mim viu meus 2 filhos, né, usava o cabelinho arrepiadinho também, com gel, jogam bola, né, o Vinícius joga bola, e o Vitor jogava bola também, mas teve um problema no joelho e teve que parar de jogar. Mas um menino que tem me dado muita alegria, passou na UEL, em 7º lugar, passou na Unifil, está fazendo administração e tem me ajudado na empresa. Vai fazer 18 anos agora, em agosto, né? E vai ser meu parceiro até para dirigir nas minhas viagens. Sou casado com uma mestiça, Janaína, mais ou menos desse tamanho, mas pensa numa mulher brava. Diz que as pequenininhas são as mais bravas, né? Mas ela é boazinha, não é tão brava não. Eu já tenho 19 anos de casado e mais uma vida muito longa junto, porque eu namorei essa mestiça há 9 anos. Consegui enrolar ela 9 anos, né? Ela tinha 14 quando eu comecei a namorar ela, e eu tinha 17. Eu tenho uma empresa em Londrina, uma empresa de rodas e pneus bem conhecida. Graças a Deus conheci o Álvaro e foi assim uma bênção, porque nós nos identificamos, porque já começamos ali a compartilhar do amor de Deus. E aí veio o convite, e como Deus tem me abençoado muito, tem me dado saúde, tem me dado força, eu já aceitei. Eu tive um acidente em 2008, desse acidente eu tive o meu braço totalmente arrancado na hora do acidente, e a minha perna foi amputada 3 dias depois, eu perdi a perna inteira. Quantas pessoas estão felizes aqui nessa noite? Amém. Eu queria dizer para vocês que eu sou a pessoa mais feliz aqui de todos vocês. E talvez você vai me perguntar: mas por quê, né? O pai não tem perna, não tem braço. Humanamente falando, é impossível eu estar aqui nessa noite se não fosse o amor de Deus pela minha vida. Uma pessoa que bate a 270 km por hora de frente com um carro, uma motocicleta, ele é arremessado a 95 metros, a motocicleta mais 145 metros, e pode estar aqui nessa noite compartilhando só um milagre de Deus. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai veio de uma família bem humilde. Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus como motorista, minha mãe dona do lar, então eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E eu lembro-me que com 8 anos eu começo a vender coxinha ali no bairro da Vila Casone, numa caixinha de isopor. E quando eu fiz meus 10 anos, eu monto uma caixinha de engraxar sapato, e eu começo a engraxar sapato ali no calçadão de Londrina. E quando eu faço meus 12 anos, eu já estou trabalhando na Aviação Garcia,
e fazendo alguns bicos em alguns restaurantes, como copeiro, como garçom. E aí eu comprei minha primeira motocicleta. Às vezes a pessoa fala, mas por que esse senhor estava a 270 km por hora, né? Ainda até questionei ali o Álvaro, nós dois calçamos o mesmo número, 38, mas temos o pé bem pesado, ainda gosto de velocidade. E eu comprei a minha primeira motocicleta, o Yamaha cinquentinha. Alguém já teve aqui uma Yamaha cinquentinha? Teve alguém que levantou assim meio com vergonha, né? Quem não teve não perdeu muita coisa, né, meu amigo? Porque aquilo lá só fazia barulho, ficava com o cabelo cheirando fumaça, né? Óleo, 2 tempos. Mas foi minha primeira motocicleta. Mas o meu amor ainda pela velocidade e por 2 rodas vem bem antes. O meu pai tinha uma lambreta, e eu lembro-me quando eu tinha meus 18 anos, ele me colocava em cima da lambreta e eu não alcançava nem o banco para sentar e nem o pé para parar. E meu pai soltava a lambreta na minha mão, dava uma volta na quadra, sozinho. Eu não podia parar, e não podia entrar nenhum carro na minha frente, mas eu dava a volta na quadra, com muito cuidado. E quando eu estava me aproximando do meu pai, ele vinha por trás da lambreta ali, pulava na garupa e dominava. E a gente fazia isso 1 ou 2 vezes, os vizinhos ligavam para a polícia e falavam, tem um pai louco aqui. Uma criança de 8 anos pilotando uma lambreta. Como não bastasse isso aí, quando eu ganhei minha primeira bicicleta em 74, uma monareta, a primeira coisa que meu pai quis fazer foi amarrar a bicicleta atrás da lambreta. Eu tinha 7 anos. E vocês imaginam o que aconteceu, né? Aquela corda deu uma bambeada no meio da quadra e eu não perdi o controle da bicicleta e eu fui pro chão. Eu não soltei o guidão, fiquei segurando o guidão, esfolei toda a barriga no asfalto. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, meu pai pegou um vidro de álcool, passou álcool naqueles ralados, e aquilo ardeu via estrela. Mas para mim era motivo de alegria, porque eu não sei assim qual pai que faria isso por um filho com apenas 7 anos, mas meu pai fez por mim. Então tenho meu pai como um herói, uma pessoa que fez muitas coisas que tiveram algum benefício na minha vida, na minha adolescência. E eu começo a trabalhar em uma borracharia logo quando eu saí da Aviação Garcia, e eu nasci num lar cristão. Eu nasci num lar evangélico, meu pai sempre me ensinou ali princípios, né? E eu aprendi a ser uma pessoa dizimista, uma pessoa ofertante, e tudo quanto eu ponhava a mão, onde eu ponhava os meus pés, prosperava. Eu lembro-me que eu montei uma borracharia, isso com 16 anos, quando eu tinha meus 18 anos, já tinha um imóvel no meu nome, um lava-rápido, um terreno, eu tinha um Santana Quanto na época, um Jeep e uma motocicleta. Toda a vida eu gostei de ter carro, moto, e me casei logo em seguida, e o avô da minha esposa, ele cedeu um espaço em um sobrado, vocês imaginam um espaço de 4x4, eu tive que vender tudo que eu tinha, inclusive um jogo de jantar custou um Fusquinha 69 que eu tinha, e eu comecei do zero, uma borracharia bem pequenininha. Deus me abençoou com aquela borracharia, em pouco tempo eu já tinha algumas pessoas ali me auxiliando, e mais ou menos com 13 anos de empresa, eu já tinha uma chácara com piscina, já tinha carros novos e muitos imóveis, mas eu estava servindo a Deus. Eu era aquele pai presente na vida dos filhos, aquele esposo presente na vida da esposa, um adorador, cantava no coral, e de repente eu recebo a visita de um amigo na minha empresa. Esse amigo veio do Japão, morou um tempo lá, e ele chega com uma Kawasaki 1000 cilindradas e ele começa a relembrar o nosso passado, a nossa juventude, e eu achei até interessante algumas histórias, alguns episódios, mas quando ele falou em comprar aquela motocicleta, eu falei, para mim essa motocicleta é um passaporte para o inferno. E ele foi embora e passou uma semana, ele foi com uma motocicleta de um amigo que estava vendendo uma Suzuki 1000 cilindrada com escapamento esportivo, e nesse dia eu peguei essa motocicleta e falei, deixa eu dar uma volta. Eu nem coloquei capacete, eu subi em cima daquela motocicleta, peguei uma avenida ali de Londrina,
e quando eu cheguei na loja, minhas pernas tremiam. Uma adrenalina assim muito grande tomou conta de mim. E eu desejei comprar aquela motocicleta. Estava vivendo assim um momento top da minha vida, muito dinheiro, e eu compro essa motocicleta. Começo a fazer parte de um grupo de motociclistas. Eu quero deixar bem claro aqui que não foi o grupo de motociclistas que fez com que eu me perdesse, mas foi alguns comportamentos que eu passei a tomar na minha vida. Uma das coisas foi distanciar dos caminhos de Deus, e depois vieram as consequências. Eu queria que você meditasse nessa palavra. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que nessa noite nada venha abalar a sua fé, nada venha tirar a tua paz, nada venha tirar a sua esperança. Às vezes acontecem algumas coisas em nossas vidas, mas que essa passagem bíblica possa estar reforçando, possa estar fortalecendo a tua fé. Que nada acontece por acaso em nossas vidas. Deus sabe todas as coisas. Ele nunca dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Como eu disse para vocês, aquele pai bem presente na vida dos filhos, o esposo bem presente, ele muda o seu comportamento. Eu começo a participar desse grupo, e esse grupo faz consumo de bebida alcoólica, e eu passo a consumir bebida alcoólica também. E esse grupo fazia algumas viagens, deixavam suas esposas, e eu comecei a fazer tudo isso na minha vida. Deixei os caminhos do Senhor, e eu me tornei uma pessoa arrogante, uma pessoa consumista, uma pessoa insuportável. Eu estava assim a ponto de separar da minha esposa. Por várias vezes eu disse para minha esposa: vamos nos separar. Eu estava mais a fim de ficar com um grupo de amigos, fazer meus passeios, do que estar com a minha família. Eu estava decidido a deixar meus filhos, deixar minha esposa, perdi o interesse pela minha empresa para estar só com os meus amigos. Viagens, passeios, velocidades, motos novas, equipamentos caríssimos. E bem nessa época do auge, e que eu já não estava mais participando da vida dos meus filhos, eles jogavam futebol, e todos os campeonatos eu estava junto, aqueles aniversários dos amiguinhos eu estava sempre presente, e nesse momento eu estava assim muito distante da minha família. A minha esposa tinha uma reserva, um dinheiro que era para nós fazermos uma viagem. Talvez para minha esposa seria a última esperança de salvar o nosso casamento. Era um dinheiro, e eu creio que ela ia comprar uma passagem, ela ia preparar algum lugar para nós irmos. E o que eu fiz? Eu peguei essa reserva, esse dinheiro, e eu investi numa motocicleta nova. Eu lembro que na época a minha motocicleta valia uns 35 mil, eu coloquei mais uns 25 mil e peguei uma CBR 1000 2008. E bem nessa época minha sogra, uma pessoa que tinha me incentivado a comprar a motocicleta, uma pessoa bem presente na minha vida, ali no meu lar, ela descobre um câncer. Foram retirados 2 tumores da sua cabeça, e ela foi desenganada pelos médicos. E o doutor disse para a nossa família, disse: olha, somente um transplante de medula pode dar uma esperança para a tua sogra em São Paulo. E eu fui escolhido para que fosse até São Paulo e conseguisse lá um alojamento. E lá eu fiz dessa forma, consegui um alojamento para que ela ficasse. E lá eu compro um capacete. Aqui em Londrina, na cidade de Londrina, meus amigos não tinham esse capacete, um AGV, um capacete muito caro, e eu não tinha também um protetor de coluna. Então lá em São Paulo eu comprei esse capacete, comprei esse protetor de coluna, e vindo para Londrina, dentro do meu carro, eu briguei com Deus, eu questionei Deus, eu falei: como Deus é ingrato, como Deus é injusto. A minha sogra, uma pessoa que estava tão feliz, bem presente ali na nossa vida, de repente descobre um câncer em menos de 1 mês e meio. Ela é desenganada pelos médicos.
e saber que uma semana e meia depois eu estaria numa situação pior do que a dela, como foi o que aconteceu. Eu não vi a hora de chegar em Londrina para mostrar meu capacete para os meus amigos. Já estava com a motocicleta 2008 e o nosso grupo se reunia em um posto de gasolina todo sábado. E nesse dia nós ali reunidos um grupo de 20 motociclistas, já quase pronto para sair no sentido Maringá. Chegaram 3 motociclistas. Esses 3 motociclistas não faziam parte do nosso grupo. Eles estavam com aquelas motocicletas, todas assim, 1000 cilindradas, todos com capacetes preparados ali, aquele macacão, mas eles não faziam parte do nosso grupo. Nosso grupo era um grupo fechado, fazíamos aula de pilotagem no autódromo sempre, e era um grupo que andava no limite. Já fomos advertidos algumas vezes na polícia rodoviária, no trajeto de Londrina a Maringá, mas pelo fato de ter policiais, advogados, pessoas no nosso grupo, sempre amenizavam, mas nós não criávamos juízo. E nesse passeio nós estávamos prontos para sairmos. O grupo tinha um hábito de rezar, pedir uma proteção de Deus ali, e eu como cristão, eu orava, pedia para Deus, e ali nós demos as mãos e permitimos que aqueles 3 motociclistas fossem com o nosso grupo até Maringá. E nós saímos, e eu lembro-me que tinham 2 amigos que estavam na frente, eu estava em terceiro, e eu falei, eu vou ultrapassar esses 2 amigos, porque quem anda atrás das motocicletas pega aquelas pedrinhas, e aquelas pedrinhas poderiam riscar o meu capacete. Eu estava assim com uma adoração por aquele capacete, uma adoração pela motocicleta, e eu creio que Deus não se agradou disso que eu estava fazendo a minha família triste, infeliz, adorando bens materiais, coisas que não traziam nada para a edificação da minha vida. Passava momentos assim, quando estava sozinho, de muita tristeza, muita angústia, porque o dinheiro subiu para a cabeça, e eu achava que o dinheiro comprava todas essas coisas, e o dinheiro não compra nada. Um homem sem Deus, um homem não vale nada. E eu fiz dessa forma, ultrapassei os 2 amigos, eu estava liderando o grupo, passei o pedágio de Rolândia, saí por fora de Arapongas, e eu fiz a última curva, a curva da Penac, onde tem um posto Malaquias. Nós fazíamos aquela curva mais ou menos 180, 200 km por hora, e logo tem um pontilhão, e ali tem uma descida, uma reta. As pessoas que conhecem bem a estrada, né? Sabe do que eu estou falando. Ali eu enrolei o cabo da motocicleta, e quando eu estava mais ou menos uns 270, de frente para uma banca de fruta do meu lado direito, tem uma banca ali, quase na rotatória. Esse carro vinha no sentido contrário, e ele resolve entrar nessa banca. Ele não deu um sinal de seta, ele também não foi para o lado do acostamento. Do jeito que ele veio de frente, ele entrou do meu lado. Então bati de frente com esse Gol, meu braço foi arrancado na coluna do lado esquerdo, entre o teto e o para-brisa. A coluna abriu mais ou menos 1,5 palmo, vocês vão poder ver na foto. A minha perna bateu no para-brisa daquele carro, mas ela não chegou a separar, mas ela teve uma lesão muito grave na altura da coxa, ali rompeu o fêmur, todas as artérias ali, os nervos, tudo. E eu fui mais ou menos uns 5,5 metros de altura, e fui arremessado a 95 metros de distância. Ali tem várias placas de sinalização, mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele me pegou nas mãos assim, ó, e ele amorteceu a queda e me livrou de todas as placas. A minha motocicleta, ela partiu ao meio, a parte dianteira foi para o lado da banca, e a parte traseira caiu a 145 metros de distância. Na hora que nós estávamos vindo, eu mostrei para o Álvaro, tem uma curva de nível, mais ou menos 150 metros, a minha motocicleta caiu ali. Praticamente sem vida, meus amigos não tiveram coragem de parar. Um conseguiu sair do lado do acostamento, desviou do acidente, o outro pegou a pista contrária, e também não vinha vindo nenhum carro, sentido contrário, e ele escapou. Infelizmente, há uns 3 anos atrás, num acidente muito grave, indo para Camboriú, ali em Baú,
ele colidiu, ele e mais um amigo, Panza, de frente com um caminhão. E ele foi degolado na hora, e a menina que estava dentro do caminhão morreu, só para vocês terem uma noção. Foram 3 mortos ali naquele acidente. O outro conseguiu pegar o acostamento e nada aconteceu. Eles não tiveram coragem de parar porque a cena era muito feia. Sem o braço, essa perna totalmente virada para trás. A notícia que chegou em Londrina para os meus amigos ligaram na hora que eu tinha morrido. O jornalista vai falar no começo da matéria, ele não morreu. E no final da matéria ele fala de novo, ele não morreu. Que o comentário para os meus amigos, clientes da loja e para os meus familiares, eu tinha morrido. Mudou assim a rotina do hospital. E mudou também a rotina da TV que publicou isso aí, o pessoal começou a ligar na TV. Eu vou colocar o vídeo para vocês terem uma noção de como repercutiu essa história. O empresário londrinense turbou pela merda legal. A família acabou de me ligar aqui para perguntar, por favor, fala no programa que ele não morreu. Em que pese o acidente tenha sido gravíssimo, gravíssimo. O Roger, o pai Rogério, ninguém sabe nem quem é, né? O Roger, dono da Roger Pneus, foi vítima de um acidente muito feio, registrado durante este final de semana, no sábado mais especificamente. Ele estava indo com amigos diversos motoqueiros, eles têm um grupo que andam com motocicletas, e nesse grupo estava o Roger. O Roger, infelizmente, é uma velocidade que ainda não foi calculada, pelo menos a princípio, bateu contra um veículo que teria feito uma conversão, não sei de que forma, se inadvertida, se errada, ou se achou que dava tempo de passar e a motocicleta acabou batendo contra esse carro. A verdade foi uma só. Ele perdeu o braço esquerdo, não sei em que altura, não sei como é que foi a amputação, mas o braço esquerdo dele houve amputação. E a perna esquerda só não tiveram que amputar também, porque na hora lá, daquelas pessoas que faziam parte do grupo, tinham 3 médicos, e os médicos, na hora, amigos de jornada de motociclista do Roger, pararam e deram o primeiro atendimento a ele. Ele foi encaminhado para Arapongas em estado gravíssimo, correndo risco de morte, inclusive no sábado, mas depois da cirurgia, depois de estancarem as hemorragias todas, felizmente ele estabilizou. Ele continua internado, o estado dele ainda requer muitos cuidados, mas a princípio não corre risco de morte. Pelo menos esta é a última informação que a família nos traz. A pancada foi muito feia. Você vai observar aqui, ó, como é que ficou a motocicleta. Pelos estragos nela, calcule o que aconteceu com a vítima. O que aconteceu com a motocicleta? A informação que eu tive da família do Roger é que ele tinha adquirido um capacete diferenciado, um capacete com uma proteção maior. E olha, se não fosse a utilização desse capacete, se ele tivesse aquele capacetinho pequenininho aberto, não sei não, mas eu tenho a impressão que ele não iria aguentar a tantos ferimentos provocados. Olha a moto, como é que ficou, o carro, como é que ficou arrebentado. Por essas imagens aí dá para perceber mais ou menos a velocidade que se executava na hora, né? Que palavra, hein? Que pancada. O Roger está internado, perdeu o
mas não corre risco de morte, ele não morreu. Ao contrário do que muitos pensam, que estão ligando, inclusive, para a família dele para falar a respeito, viu? Mas eu estou aqui para poder contar a história para vocês. Estou aqui para compartilhar com vocês o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. O jornalista, ele acertou quando ele disse 3 médicos, só que ele errou quando ele disse que eram os amigos de jornada, porque aqueles 3 médicos eram justamente aqueles 3 motociclistas que não faziam parte do nosso grupo, e eram 2 gastro e 1 cardiovascular. Foi chamada uma ambulância, e essa ambulância veio muito rápido, a Via Par é bem pertinho ali, porém essa ambulância veio sem médico. Veio só o motorista e o socorrista. E aquele motorista parou onde estava o Gol, que vocês viram ali, e ele estava procurando o corpo do motociclista. E o pessoal falou: o motociclista não caiu aqui, ele está lá na frente. E ele entrou dentro da ambulância e trafegou quase 1 quadra. E quando ele me viu naquele estado, ele não acreditou. Eu participei de um evento em Arapongas e ele queria muito me conhecer, porque depois que ele me deixou no hospital, ele nunca mais soube da minha história. E o dia que ele me viu, ele ficou muito emocionado. Ele disse para mim: olha, eu tenho 15 anos de Via Par. Eu nunca atendi um acidente dessa proporção e a pessoa escapar viva. Eu te deixei em código 4. Para quem não sabe, morto na porta do hospital. Tive uma parada cardíaca. Aquele médico, ele entrou dentro da ambulância, deixou a motocicleta no local e foi até o hospital João de Freitas. E eu queria que vocês fossem observando as pessoas que ainda não conhecem Jesus, falam coincidência, né? Eu falo cristocidência. Eu comprei o capacete poucas semanas antes, né? Porque minha sogra foi acometida de um câncer. Eu saio de Londrina, 3 médicos saem junto. A ambulância veio sem médico. O hospital, 1000 metros de onde eu bati, Hospital João de Freitas. Esse médico foi dentro da ambulância, junto com um amigo, conversando comigo. Eu não apaguei, eu fiquei acordado todo o tempo. Até o médico acha engraçado. Ele falou: você estava tão consciente que a todo instante você ficava me perguntando. Eu usava junto com a aliança, um anel bem grande para esconder a aliança. E eu tinha mandado fazer uma pulseira de ouro bonita para mim, então eu ficava todo o tempo: doutor, cadê minha aliança? Cadê meu anel? Cadê minha pulseira, né? E ele achou até engraçado. Falou: rapaz, vai perder o braço, vai perder a perna e está preocupado com a pulseira, né? Com o anel. Mas eu fiquei acordado todo o tempo. Eu passei o meu tipo sanguíneo para aquele médico, eu passei o telefone da minha esposa, eu passei todos os contatos. Eu conversei com um amigo meu dentro da ambulância, ele segurando o meu braço, conversando comigo. Eu falei: Jorginho, segura o meu braço esquerdo. Ele, uma pessoa que não teve a experiência de conhecer Jesus ainda, tenho ministrado na vida dele, ele ficou sem palavras, mas ele falou: seja forte, Roger, você perdeu o seu braço esquerdo. E ele disse que eu não chorei, meus olhos encheram de lágrimas, e ele sentiu uma força que vinha de dentro de mim. E eu tenho certeza que ele pôde perceber ali o poder de Deus na vida de um homem. E eu fui recebido naquele hospital. Aquele médico, no trajeto, ele pegou o celular e ele começou a falar com a equipe médica do hospital. E ele falava assim, como se tinha muita intimidade. E ele tinha intimidade com aqueles médicos, porque aquele médico fazia plantão naquele hospital, João de Freitas, Dr. Rafael Santoro. Ele tem clínica em Londrina, faz transplante de coração no Hospital do Coração, mas fazia transplante de coração no Hospital João de Freitas. Um médico que a área dele era veias, artérias e o coração, que é o órgão vital do homem. Então eu falo: Deus sabe todas as coisas. Então, quando eu cheguei naquele hospital, já tinha uma equipe médica me aguardando. Aquele hospital dispõe de um banco de sangue, como eles já sabiam meu tipo sanguíneo. Então eu perdi mais da metade do meu sangue, e eu sei que só Deus mesmo pôde fazer com que eu entrasse naquele hospital batendo o coração. Recentemente eu descobri
que o médico que estava fazendo plantão, uns 4 meses atrás, ele foi na minha loja, eu não o conhecia. Eu começo a conversar com ele e ele fala para mim: olha, eu sou o médico que estava de plantão no dia que você se acidentou. E aí eu comecei a fazer um monte de perguntas para ele. Ele é uma pessoa espírita, ele pôde crer ali que Jesus faz milagre na vida das pessoas. Eu pude ali, graças a Deus, compartilhar com ele aqueles momentos ali de alegria, né, de adoração a Deus pela minha vida. E descobri que ele não faz mais parte dos médicos ali, ele hoje é pediatra. E eu até fiquei pensando, eu falei, deve ter traumatizado com o meu acidente, porque foi o primeiro plantão da vida dele. Recebe uma pessoa em código 4, mas foi uma experiência legal, porque eu tirei muitas dúvidas da minha cabeça com relação ao acidente em si. Ele disse que nunca viu aquele corredor de hospital com tanto sangue na vida dele, né? Então foram coisas assim, curiosidades que eu queria saber, né? E ele foi lá, pude falar do amor de Deus para ele, né? O amor de Jesus. Hoje eu não prego religião para ninguém, por onde eu tenho passado, eu procuro falar do amor de Deus, né? Eu sei que talvez tem pessoas aqui que não são evangélicas, talvez são católicos, pode ter pessoas que são de outra religião, de outra denominação, mas eu venho nessa noite para falar do amor de Jesus, acima de todas as coisas. Eu faço parte da DONEP, a DONEP é uma associação de homens de negócio, e a bandeira da DONEP é o amor de Deus. Então, fui recebido em código 4 naquele hospital, e eu entro para dentro daquele hospital, foram colocados alguns pinos ali na minha perna, e ela não foi amputada na hora. Ela estava perfeita, com uma lesão muito grave aqui na altura da virilha, e o momento mais difícil foi quando a doutora chegou para minha esposa e disse: olha, nós vamos ter que amputar a perna do teu esposo. Esse foi o momento mais difícil, eu creio, para ela, porque ela não queria. Como eu disse, nós tínhamos um relacionamento de casado 13 anos, mas tínhamos um relacionamento de namoro de 9 anos. Então, quando eu conheci, ela tinha 14, eu tinha 17. Ela me conhecia desde a adolescência. Eu sempre fui muito elétrico, muito agitado, muito acelerado, até hoje. E eu creio que ela ficou preocupada nesse sentido. Quando meu esposo acordar, como que eu vou dar a notícia para ele? Que ele perdeu o braço e a perna. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele preparou o coração da minha esposa, Ele preparou o coração dos meus filhos, e por mim Ele fez muito mais. Ele trocou meu coração por um coração novinho. Surpreendente a maneira de como a minha esposa reagiu a tudo isso. E em 38 anos de vida, eu nunca tive um acidente, eu nunca tive um gesso colocado no braço, na mão, no pé, nunca tive um acidente, nunca dei uma preocupação dessa para minha esposa. E de repente, numa UTI de um hospital, sem o braço, sem a perna, minha esposa está ali, mas Deus cuidou de tudo. E eu acordo na UTI, como eu disse para vocês, eu fiquei acordado todo o tempo, mas eu não me lembrava de nada. Eu não vi aquele carro cruzando a minha frente, eu não senti dor, eu não vi o momento de amputação da minha perna, eu não vi nada. O momento que eu acordei desse sonho real foi quando eu abri meus olhos dentro da UTI. Eu vi aquelas paredes bem branquinhas, lâmpada fluorescente, tudo muito clarinho. E esse momento marcou a minha vida. Esse momento é o momento pelo qual eu estou aqui nessa noite. Eu lembro-me que eu abri meus olhos e eu vi um frasco de soro do meu lado direito. Eu vi uma agulha aplicada no meu pulso. E eu olho para o meu lado esquerdo, eu vejo uma bolsa de sangue e uma agulha aplicada no meu peito. E eu vejo que eu estou em um hospital. Então eu olho do meu lado esquerdo, não vejo o meu braço, eu vejo um pedacinho só, enfaixado, e eu olho por cima da minha barriga, eu também não vi a minha perna esquerda,
eu vi um pedacinho só da minha coxa enfaixada. Eu estava sozinho nesse quarto de UTI, não tinha nenhuma enfermeira naquele momento, não tinha nenhum médico, a minha esposa não estava lá, eu estava só. E eu lembro-me que aquelas lágrimas quentes correram no meu rosto, e elas morreram no travesseiro, e eu não pude enxugar aquelas lágrimas. Mas nesse exato momento, Deus me leva para um lugar muito bonito. Ele me mostra um lugar ornamentado com flores, com muitos bancos, muitas cadeiras, repleto de pessoas assentadas assim como vocês estão. E Ele me mostra, eu lá na frente, compartilhando com aquelas pessoas o quanto Ele me amava e o grande livramento que Ele dava para a minha vida naquele dia. E eu pude chorar de alegria. O sentimento não foi um sentimento de perda. Eu confesso para vocês que o primeiro sentimento que veio no meu coração foi um sentimento que eu ganhava a minha vida de volta, que eu ganhava a oportunidade de ver meus filhos crescerem, de ver meus filhos se formarem, de conviver momentos felizes com a minha esposa, de ver minha empresa prosperando, assim como eu tenho visto. E esse foi o sentimento que Deus colocou no meu coração ali naquela hora. Mas Deus coloca um sentimento maior ainda. É um sentimento de amor pelo próximo. Um sentimento por aquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. E esse foi o sentimento que marcou mais a minha vida. Porque eu pude perceber ali o quanto Deus me amava, independente da maneira que eu estava seguindo a minha vida. Eu era uma pessoa que não merecia. Eu me tornei uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que compartilhava piadas sujas, pesadas. Eu me tornei uma pessoa arrogante, uma pessoa insuportável. E mesmo nessa situação pude perceber o quanto Jesus me ama e o quanto Ele ama cada um de nós. Então o sentimento que Ele colocou no meu coração naquela hora, que Ele ia me levar para muitos lugares, para mostrar para aquelas pessoas, aquelas multidões de pessoas que eu via naquela visão, que Jesus ama cada um de nós. Saí daquela UTI com apenas 8 dias, e eu vou para o quarto, e a minha esposa chega no quarto com um MP3, e algumas músicas evangélicas, e mais uma vez Deus mostra o amor dele por mim, e Jesus mostra ali naquele momento que Ele estava comigo ali do meu lado. Daquele momento em diante, eu nunca mais caminharia sozinho. E eu lembro-me que a primeira música que eu coloquei naquele MP3 que os meus filhos tinham gravado foi aquela música do Nani de Azevedo, Deus é Fiel. E Deus fala comigo através dessa música, que eu não estava sozinho. Eu venho nessa noite em condição de um servo para servir. Alguns lugares as pessoas não sabem, às vezes falam: ô pastor, eu não sou pastor, eu sou um simples comerciante ali em Londrina. Mas Deus resolve mudar a minha história
uma pessoa que outrora não produzia nada para ele. E ele resolve mudar a minha história. Eu vou cantar um pedacinho dessa canção. Se eu desafinar, vocês me perdoem, porque eu também não sou cantor. Como eu disse, sou um simples comerciante. Se vocês forem em Londrina, entrarem dentro da minha loja, eu vou conseguir vender lá um jogo de roda para vocês, um jogo de pneus. Né, Álvaro? Mas hoje eu me coloco nas mãos de Deus como uma pedra. Mas não uma pedra como uma pedra preciosa. Que cada um de nós aqui nessa noite sintamos como se fôssemos pedras preciosas na mão de Deus. E que nós deixemos Jesus nos lapidar. Às vezes ele usa uma lixa um pouco mais grossa. E machuca, dói. Mas aí ele vem com a lixinha mais fina. E depois ele vem com uma massa de polir. Depois ele vem com uma cera para dar o brilho. Mas ele sabe dar o acabamento. Que nessa noite você se permita ser uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Vou cantar um pedacinho da canção. Se você souber cantar e quiser cantar comigo, fica à vontade. E se eu desafinar, vocês me perdoem. A canção é mais ou menos assim. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 E com essa canção, essa letra maravilhosa, Deus sela a minha vida ali naquele quarto de hospital. A minha vida não foi mais a mesma. Eu tenho vivido assim os momentos mais felizes da minha vida. E às vezes as pessoas falam, puxa, mas como pode? Às vezes quando eu compartilho que eu acordei naquela UTI sem o braço, sem a perna, e a pessoa não entende, né? Você chorou de alegria ao ver que você não tinha o braço e não tinha a perna. Foi isso mesmo. Esse Jesus que eu conheci, Ele faz dessa maneira. O modo dele trabalhar nas nossas vidas é diferente da maneira do que o homem entende. E eu pude, com 38 anos, conhecer Jesus. A vida inteira dentro da igreja. Mas eu era um mero espectador. Eu era só um esquentador de banco. Eu cantava no coral, porque eu queria mostrar para minha esposa que eu era um membro que fazia parte da igreja. Muitas vezes eu tomei a ceia indignamente. Talvez para mostrar para o meu pastor que eu estava bem, talvez para mostrar para os meus amigos que eu estava bem, para mostrar para minha família que eu estava bem.
Eu estava tão distante de Deus. E eu não sabia. Dentro da igreja, mais longe de Jesus. Que nessa noite, Deus possa abrir os nossos corações. Que Deus possa nos fazer enxergar muito mais além do que nós estamos enxergando. Às vezes nós queremos enxergar bem pertinho, né? Mas Deus tem coisas grandes para nossas vidas. Eu queria que todos se colocassem de pé. E eu vou compartilhar aqui mais um milagre que Deus fez. Quantas pessoas têm sogra aqui? Levanta a mão. Sogra. E quem gosta da sogra, permaneça com a mão erguida. Pouca gente. Desculpa a brincadeira, viu? A minha sogra não morreu. Eu amo a minha sogra. Ela foi curada. Aquele câncer maligno que outrora o médico disse para ela: olha, não tem mais jeito. Deus curou a minha sogra. E aí eu pude entender como que Deus trabalha nas nossas vidas. Essa história, ela tinha tudo para ter um final triste. Minha esposa sem a mãe, sem o esposo, meus filhos órfãos. Mas Deus resolve escrever uma nova história. Eu tenho certeza que a tua vida nessa noite vai ser marcada por uma nova história. Que nessa noite você saia daqui vitorioso na presença de Deus. Eu queria que você inclinasse a tua cabeça, eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra através dessa história. Senhor Jesus, eu creio que o teu filho Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha vida, e nesse momento eu quero me arrepender de tudo que eu tenha feito e desagradado o teu nome. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, que eu tenha entristecido o teu coração, Jesus. Pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz e quero começar uma nova vida, fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Me perdoa, Jesus. É no teu nome, santo e bendito, que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Quantas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, que não conhecia esse Jesus e veio nessa noite, e eu creio que através dessa história você pôde conhecer um pedacinho só do amor dele. Faz um sinal assim com a sua mão. Você que é visitante, veio aqui nessa igreja pela primeira vez, eu queria que você viesse à frente. Eu vou descer aqui embaixo, eu vou te dar um abraço. Eu quero te dar um encarte. Esse encarte tem um resumo do meu acidente. E ali tem algumas fotos, e eu tenho certeza que você vai levar essa história para a tua casa. Eu tenho certeza que você vai compartilhar essa história com alguém, de repente, da tua família, com alguém do teu trabalho, que você possa nessa noite trabalhar para o Senhor Jesus através dessa história. Vem bem rapidinho aqui na frente, eu quero te dar um abraço. Será que eles podem subir aqui ou eu desço lá embaixo? Cadê meus encartezinhos? Você traz meus encartes bem rápido? Eu vou descer embaixo. Todos quantos Deus tocou no seu coração e sentiu vontade de vir aqui, vem aqui bem rápido.
Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam estar intercedendo, orando por mim, pela minha família. Para que esse Jesus maravilhoso continue me dando sabedoria, continue me lapidando, me preparando. Porque eu não sou nada, nós não somos nada, mas quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele nos faz tornar filhos dele. Ele nos honra, Ele nos preenche, Ele nos fortalece, Ele alegra o nosso coração. E a gente teve o prazer hoje de ouvir, olha, um testemunho de vida, uma história linda. Eu ainda não tenho a oportunidade de perguntar para o Roger ainda o seguinte, eu ainda vou querer ouvir dele. Como é que foi? Depois olhar para a moto. Fiquei pensando assim, eu tenho alguns sonhos com os meus filhos. E eu acredito que ainda eu vou alcançá-los, gente Jesus. Mas o que o Roger veio fazer aqui hoje, ele veio ensinar para mim e para você que flores se dão em vida, porque a gente não tem amanhã. Eu preciso viver o hoje, eu preciso amar hoje, eu preciso servir hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E da mesma maneira que Deus tem um plano para ele, Deus tem um plano para nós, para a glória do nome de Jesus. Deus tem um plano tão lindo na sua vida que nos visita nessa noite. Deus resolveu escolher você dentro de Nova Esperança para ser convidado por alguém para estar aqui. Você é tão precioso por essa pessoa que te convidou. Você é tão precioso por esse alguém que te trouxe aqui. Esse alguém ora por você, esse alguém pede a Deus por você, esse alguém está intercedendo por você, e esse alguém sabe que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Então, se você está triste, cansado, desanimado, Deus nessa noite te dá um gás. Renova as suas forças para você continuar. O Roger, mesmo com dificuldade, ele continua caminhando. E ele não vai parar, em nome de Jesus. Então, meu irmão, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, continue caminhando. Continue caminhando. Não pare. Continue caminhando. Continue caminhando. Porque a sua vitória vai chegar, em nome de Jesus. Amém?